Olá pessoal, eu sou o Gabriel, o mediador. Sejam bem-vindos ao Podcraft. Estamos aqui com David e Eduardo falando a favor da menor idade penal e Ana Luísa e João falando contra. Então, reduzir a maioridade? O jovem tem consciência do seu ato ou não? Sim. Tá bem. E aí, galera? Gostaria de dar início, eu sou o David, que muitas vezes já tem argumentos muito conhecidos como já que o jovem pode votar, ou com 16 anos tem algumas coisas que ele pode fazer com 16 anos, e por que não ser preso em uma penitenciária ou uma cadeia para maiores, né? E eu acho que esse argumento já está um pouco antigo, e um argumento que eu tenho é que o que muda dos 16 aos 18? Porque a gente vê muitos jovens que continuam com o mesmo pensamento e com as mesmas atitudes dos 15, dos 16, dos 17, e até prolonga, por mais que ele tenha passado por uma fundação caso ou algo do tipo. Concordo totalmente com o David sobre a questão de o jovem de 16, 17, 18 anos já ter uma autonomia suficiente para ser responsável de todos os seus atos, como, por exemplo, o jovem hoje pode definir o futuro de um país, votando ali num candidato para a presidência, deputado federal, e também que hoje os jovens estão um pouco mais evoluídos que o habitual. Muitos aqui, até mesmo que conhecemos, vai ali, engana a mãe para ir numa festinha onde tem open bar, por exemplo, beber à vontade. Felizmente sobre. Tem jovens já também fazendo essas, Tá, mas... nessa linha de raciocínio que eu disse. Não, beleza, mas qual... O que foi? Ah, tá, eu sou a Ana, tá, galera? Ah, sim, eu sou o Eduardo. Prazer. Eu queria entender, assim, melhor por que vocês acham que o jovem de 16 anos deve ser preso? Qual o sentido disso? Só pra eu ver qual que é a linha de raciocínio de vocês. Tipo assim, ele vai ser preso por quê? Ele cometeu um crime e aí vocês acham que ele deve ir pra uma penitenciária pública com adultos por quê? O que isso vai mudar? Ou o que isso vai fazer que mude a mentalidade do jovem? Por quê? A gente tem que entender que essa violência e tal não é uma questão de segurança pública, e sim um problema social, né? Então, eu queria saber o que vocês pensam disso. O que eu vejo é que as pessoas, elas não param de cometer crime com medo da punição. Elas não param de cometer crimes porque não há uma punição ao nível aquilo que elas cometeram. Hoje o crime compensa, se pararmos a pensar. Exatamente. Vários países já reduziram a maioridade penal e nenhum deles apresentou queda de criminalidade. Então, e aí? Isso é um dado matemático, não é senso comum. Então, prazer, meu nome é João. Então, você está usando o argumento falando que então a gente tem que punir o jovem. Você não acha que é bem mais fácil você reeducar ele para inseri-lo novamente na sociedade? Não seria mais fácil? Porque jovem... Por que vocês têm essa linha de raciocínio? Porque o jovem, por exemplo, o período da adolescência do jovem é o período que você forma quem você é. Você chega no adulto sabendo quem você é já. E quando você é adolescente, você ainda está formando seu caráter, a sua índole. E muitos jovens têm esse desvio de caráter, pode roubar, pode matar, mas ele tem mais chance de ser reintegrado na sociedade. É na adolescência que a gente aprende tudo que a gente vai viver ainda. É como a gente aprende a ser quem a gente vai ser. Então, eu acho que é muito mais fácil você reintegrar um jovem, você mostrar para o jovem que estava num caminho não muito bom, que existem outras chances, que ele ainda tem a vida inteira pela frente, e mostrar isso para ele com cultura, com educação, com saúde, com uma oportunidade de saúde, com lazer, do que você simplesmente pegar uma pessoa de 16 anos ou até menos e colocar numa penitenciária com adultos que já tem... O que você sugere, então, para solucionar o caso? Investimento em Fundações Casa. São Paulo teve um investimento enorme na Fundação Casa,
que tinha a FEBEM, que era o fim do mundo, que era muito pior que várias penitenciárias, e eles mudaram a estrutura e agora possuem a Fundação Casa. Eu concordo se vocês me disserem que a Fundação Casa tem falhas. Eu concordo, isso é um fato. Fundação Casa é praticamente um presídio, se pararmos a pensar. A Fundação Casa é um presídio que ele vai conviver com os jovens e não pode ser considerado um presídio. De muitas pessoas que já visitaram a Fundação Casa sabem que lá eles têm acesso à educação, eles têm projetos de lazer. Então, existe muito mais chances dele sair de lá reintegrado do que se ele for para uma penitenciária. Você está querendo dizer que simplesmente a educação, a cultura, a saúde pode mudar a vida de um jovem, sendo que esse problema geralmente é um problema familiar pela ausência de pais ou familiares que poderiam ter ajudado essa criança ou esse adolescente a se formar uma pessoa melhor? Sim, um jovem. Países que investem mais em educação são os países que têm o menor índice de violência do mundo. Isso é um fato. Então, eu acho que o problema eu acho que a educação, ela faz tudo. Ela é tudo na vida de um jovem. Jovens da periferia que têm acesso mais à educação e lazer, eles vão para esporte. Quantas pessoas às Olimpíadas, por exemplo? Quantos jovens nas Olimpíadas vieram de periferia? Porque eles simplesmente têm acesso a alguma coisa que tiram eles daquela realidade que eles vivem. Vamos pegar como base, por exemplo, o Canadá. O Canadá, ele tem um dos índices de violência mais baixos, quase. Pois ele investe muito em coisas sociais e principalmente em educação. Para você ter noção, em 2015, ocorreram 604 assassinatos no Canadá. Nesse mesmo ano, no Brasil, ocorreu 60 mil. Olha a diferença. Se você investe em educação, você não cria criminosos. É fato. É de suma importância só se você investir na educação. A gente, a educação... A gente não tá aqui pra falar que a gente não vai investir na educação, por exemplo. Mas eu acho que a maioridade penal é uma solução de preguiçoso. Porque o sistema carcerário brasileiro já é degradante. É uma coisa vergonhosa. E aí você enfiar adolescentes dentro desse... E como você mesmo disse, eles têm o adolescente, o jovem, ele tem a possibilidade de mudar um país. Correto. Então é preciso ser investido nesses adolescentes. Mas o que adianta se investir em alguém que não quer nada com a educação? Porque se a gente for olhar, tem escolas públicas, tem bibliotecas nas escolas, tem professores, por mais que não podem ser os melhores, mas ainda assim tem professores, tem material didático, mas... Então, o que adianta a gente investir em pessoas que não querem receber esse investimento? Eu acho que a sua realidade é diferente da realidade dos outros. Você provavelmente tem uma família estruturada e, querendo ou não, nós aqui temos uma base familiar melhor do que muitos jovens, entendeu? Então, nós, comparados a jovens de periferia, somos bilionários. Então, a gente não pode fazer da nossa realidade como um todo. A gente tem que fazer... digamos que nós somos a exceção. Nós não temos dinheiro para pagar uma escola particular, mas a gente tem acesso à educação. Tem jovem que precisa... Tem um relato do MV Bill que ele disse que quando ele era pequeno, a mãe dele chegava na escola com notas boas, com boletim, com notas boas. Mas a mãe dele, por ser pobre, por ser periférica, por não ter acesso à educação, por não ter tido oportunidade de vida, ficava muito mais feliz quando ele chegava com dinheiro em casa, seja lá de onde tem a vida esse dinheiro, porque precisa pagar conta, precisa alimentar os irmãos, precisa disso, precisa daquilo, do que quando ele chegava com notas boas na escola. Porque essa é a realidade dessas pessoas. Eu concordo, não é a nossa. A minha mãe fica muito mais feliz, mas não é a nossa realidade. Você sugere essa reeducação a partir de qual idade? A partir do momento que ele cometeu um delito. Mas você não acha que é necessário você prevenir os delitos que ele vai cometer, sim, educando antes que algo futuramente venha acontecer? Claro. Ou porque muitas vezes, no caso do nosso país, as pessoas elas gostam de agir depois que já aconteceu alguma tragédia? Eu acho que sim, a gente tem que investir no jovem desde pequenininho, sabe? Tem que mostrar pra ele que ele é capaz desde pequenininho. Mas você falou desde quando ele cometia um delito? Vocês não entenderam. Existe um investimento no jovem pra ele prevenir.
ainda assim vão existir jovens que vão cometer delitos. Esses jovens precisam sim pagar por que eles fazem, porque quando você rouba uma pessoa, você tem consciência daquilo. Mas como quando ele pagaria, por exemplo? Fundação Casa. Fundação Casa. Fundação Casa é um instituto para jovens que reintegra jovens. Isso é um fato matemático. Trazendo... Que ele sai muito melhor. Que são todos? Obviamente que não. Hã? Qual o relato que te prova isso? Um dado que tá da Unesco. Igual, É um dado de uma estatística talvez da Unesco. pessoas pensem que Que isso não é inclusive- conveniente ao momento, mas Albert Einstein, ele foi extremamente burro na escola. Chegou a um ponto que as professoras não queriam dar aula para ele. Mas a mãe dele começou a ensinar ele em casa, começou a dar aula para ele em casa. E a gente viu quem ele se tornou. Um dos maiores cientistas que até hoje existiu no mundo. David, uma coisa é você pegar E- a exceção e fazer dessa exceção a E, regra. e como você falou, nem todos Ele têm não a é. mesma família. Exatamente. Nem todos têm a mesma Exatamente. família. Albert Mas, Einstein, uau, mas ele foi a exceção, ele não é a regra. ele é a exceção. Mas nem todo mundo que tá aqui tem a família perfeita. Sim, Eu mas eu tô não te tenho a dizendo que família existe perfeita. Qual a mais ideia chance. de generalizar? Eu tô te dizendo que você já viu sua mãe batendo no seu pai, você vive num meio que a sua realidade é tráfico de drogas. Isso não é a nossa realidade. Não é todo jovem periférico. Mas e quando os jovens que não moram em periferia, mas sim de classe média e classe alta, É cometem isso que eu esses tô te delitos? falando. Não pode se fazer da exceção à regra. Eles não são a regra. Eles são a exceção. Então, e eles também têm Você que tá dizendo que pagar. o pessoal da periferia é exceção? Não, eu tô mas dizendo que eles por são a que regra. Eu tô dizendo que o jovem de classe média é a exceção. Porque ele tem muito mais chances. Gente, isso é óbvio. Uma pessoa que Mas tem a acesso regra a... tem que ser pra todos, não? Não. Por que não? Como assim a regra tem que ser pra todos? Porque Depende se Vale da pra um, sociedade. vale Sim, pra o que todos. vale pra um, vale pra todos. Se um jovem de classe média cometer um delito, ele tem que ir pro mesmo lugar que um jovem de Mas ele não periférica. teve todas as oportunidades que o outro não teve? Mas eu tô te falando que, no geral, jovens de classe média cometem menos delitos que jovens periféricos. Tanto é que a população carcerária brasileira são de negros. E negros estão na classe média? Negros chegam lá em cima? Chega? Não, Sim. raramente. Mas O nome esse- disso aí é Agora meritocracia. Esse problema, você taxar, que vamos supor que a periferia é a regra, não seria o quê? Um preconceito Não, por quê? contra a periferia, os Não, negros, não, por não, exemplo? não, porque isso é matemática. É, Isso é realmente. matemática, isso não é senso comum. Não é em alguns lugares, isso é matemática. Mas Pessoas você que têm. tratar dessa forma, você tratar como algo subjetivo não seria aumentar mais o Imagina problema? que uma mãe saia, fica o dia inteiro fora, varrendo Tá, pra não. ganhar dinheiro, ela ganha muito pouco, ela volte pra casa com aquele pouco e mal dê pra alimentar os seus filhos. A questão tá. E um filho vai lá, assalta, por exemplo, Não é pra... não justifica. Uma coisa não, não não tô justifica a justificando. outra. O que eu tô querendo Mas dizer- imagina que ela ali, ela tá, ele tava fazendo isso pra sobreviver. Acaba sendo errado, sim, mas é diferente de um cara Mas de você acha que não Isso merece não classe justifica, alta. isso não justifica. não, Ah, peraí, claro que combatendo merece, mas o classe argumento- alta, o Isso cara não ali tá. Normalmente, dos relatos que eu já vi, os caras roubam é por causa de status, ah, vou roubar Sim, porque eu sim. quero algo caro. Porque Você minha acha mãe que não vai merece me dar punição igual assim. os Sim, merece, eu tô mas é querendo, totalmente eu acho diferente. que esse negócio tá ficando meio controverso, porque vocês estão distorcendo muito as coisas. É aqui. O que a gente tá querendo dizer é que eu falei aqui que jovens periféricos têm mais chances de se envolverem em crimes e tal, porque isso é uma questão Corretamente, ele matemática. tem mais chance. Tem mais chances, isso é óbvio. E um jovem de classe média pode sim se envolver? Claro que ele pode. Qualquer pessoa. E Qualquer vamos pessoa entrar pode. outro ponto. Sim, qualquer Quando pessoa que as pode. pessoas vão valorizar a justiça é quando elas verem que a justiça está sendo aplicada, porque não adianta nada você falar Realmente, que um jovem de é 16 anos pode ser preso se nenhum nunca foi e nunca passou por uma experiência na prisão, porque eles sempre vão falar assim, né? Pergunta pra alguém aí que é menor de 18 anos se ele fizer algum crime, o que ele vai te falar? Ah, não dá nada pra mim. David, verdade. isso E ele não tem esse temor e esse medo de ser preso, porque ele já sabe que o sistema é tão corrupto e falho que se ele fizer alguma coisa, ele vai continuar do jeito que ele tá. Isso aí, tá, concordo. Pode até ser que o sistema seja falho. A questão é, colocar um jovem de 16 anos numa penitenciária vai fazer com que a violência diminua? Não. Você tem como Isso é esse porque, ó, argumento como base? Unesco. Sim. Por quê?
Porque se você colocar... Vocês colocam que o jovem precisa ir pra cadeia pra ele ver como é, pra ele entender que é pior. Não, isso não vai fazer diminuir a violência. Gente, a gente tem que se preocupar com o seguinte, diminuir a violência. Prender todo mundo numa jaula, na hora que sair vai cometer crime do mesmo jeito. Muitas vezes está ligado à desigualdade social. Entendeu? Não é Agora, só se você prender. reintegrar essa pessoa na sociedade, ela não vai cometer o crime de novo. O que eu tô querendo dizer pra vocês é que colocar uma pessoa dentro de uma cadeia pública, um jovem que ainda tem chances de se ressocializar, e você colocar ele numa cadeia, não vai adiantar nada, ele vai sair de lá pior que entrou. Mas aqui, vamos a outro ponto. Como você disse que a gente não pode fazer da exceção à regra, então... E os jovens que realmente conseguem se recuperar na Fundação Casa, eles não seriam uma exceção? Não acho que eles sejam a exceção. Porque nem todos são reabilitados. Nem todos, mas a maioria sim. Mas alguns Eles ainda existem... continuam e permanecem. E aí? Então, Mas por que você tem esse argumento também como base? porque é algo bem simples. A Ana falou Peraí, que o rapidinho. argumento dela era Suponhamos matemática. que 50 jovens. 50. Não, vamos pegar o número mesmo. São quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 com o Rafael. 10 de nós cometemos certo delito. 10 de nós fomos para a Fundação Casa. Daí, 7 de nós conseguimos ser reintegrados. Já não é válido? Porque a maioria é. Isso é um fato. Mas seria consensual colocar, por exemplo, na Fundação Casa, um jovem que por um acaso roubou alguma coisa para uso próprio, para carência daquele uso. Vamos supor, roubou uma farmácia ali porque não tem dinheiro para comprar o que ele queria. Ele vai pra cadeia com jovens de 18, 19 anos. Não, é isso isso que eu vocês acho defendem, errado. entendeu? Eu acho errado Isso isso. que vocês defendem. Mas agora seria Mas consensual a colocar lei fala esse que se uma jovem. pessoa rouba por extrema necessidade, isso não é considerável, não é considerado certamente um crime. A Não, pessoa, por exemplo, não, rouba não. alimento. Foi feita Não uma mesmo. entrevista na cidade de Não, São não é Paulo assim, não. que... Tem uma mulher que roubou galinha do interior e foi presa. Galinha. Então isso não é válido. Não é válido mesmo. Teve uma entrevista feita na cidade de São Paulo com 600 entrevistados. Foi pouco, mas deu pra já pegar como base. Que grande parte deles, 72%, falaram que qualquer crime, o menor deveria ser preso. Qualquer crime. Então você acha? Exatamente. E agora vem outro Eu acho ponto. que a reeducação Porque também é importante. Não adianta você querer reeducar alguém se essa pessoa não quer aceitar essa mudança, se ele não quiser fazer isso. Porque, como você disse, de 10 pessoas, se 7 se recuperar é muito, mas e os outros 3? Será que eles simplesmente não conseguiram entender aquilo que estava sendo passado ou eles não quiseram mudar de vida? Eu acho que se 7 pessoas conseguirem sair de uma Fundação Casa reintegrada, já é muito válido. Mas e se aí, essas 3 pessoas, e as outras três? essas outras 3 pessoas, elas ainda assim precisam de cuidado e de atenção. Mas, cara, é Mas o que eu como falei que com vai ser vocês. feito Não isso? faça E vamos a outro ponto. exceção à regra. Essas 7 pessoas que se tornaram, elas se transformaram na vida e aquelas outras 3, elas não mudaram, então provavelmente daqui a algum tempo elas ou vão voltar para a Fundação Casa ou vão para uma prisão de verdade. E E o aí? que adiantou? 7 ir pra pessoas foram Fundação Casa. reintegradas. Não, mas essa E essas conformidade não seria, como ele falou, essa conformidade não seria, por exemplo, um problema? Tipo, a cada 10 pessoas... Gente, isso foi um exemplo. Eu não tô falando que isso Não, acontece. sim, mas, por exemplo, vamos supor a cada 10 pessoas sempre. Mas é a realidade. Ainda assim, Período. o problema social de violência no Brasil diminuiria muito. Tá? Mas ainda Afinal, teria. seriam 30, de 100% seria 30. Não vai no acabar nosso de uma caso. hora pra outra, Eu mas sei, a não gente vai está acabar, mas fazendo isso a partir continuar disso aí. nessa conformidade. Mas, de acordo com o estudo de vocês, quanto que essa violência tem diminuído através dessas instituições? A instituição Casa, tem aqui um dado que diz o seguinte, que dos 21 milhões de adolescentes, 13 cometeram atos contra a vida de alguém. Então, Sim, mas o que eu penso, eu, por exemplo, não apoio que um jovem que roubou algo por uma necessidade vá até uma prisão. Mas seria consensual colocar um jovem que tirou a vida de uma pessoa numa Fundação Casa? a Fundação Casa, você pode ficar Tentar só 3 reinte- anos nela. Sim. Só 3. Tentar reentregá-lo, Então, eu acho que... tipo, dar uma segunda chance pra ele. E a Mas família você que ele contraria, matou, não, Eduardo? ela tem uma segunda chance? Quê? Mas, Você tá praticamente contrariando com a sua mas o ideia. problema é que isso é exceção. Porque muita gente estereotipa totalmente falando que, tipo, todo jovem que fazer qualquer crime tem que ir pra cadeia. Essa Não. essa Essa é a realidade. Essa é a pesquisa brasileira, porque Eu sei, tem um eu site da conheço Unesco, é o site da É, Unesco, foi ele, A foi ele. Unesco tem essa que ele pesquisa. fala muito sobre essas pesquisas que eu tô falando pra vocês.
E lá tem até um material que a ONU se manifesta contra a maioridade penal. Porque... A maioria dos países não é. Porque não adianta isso. nada. Sim. Basicamente isso, não adianta nada. Não vai diminuir a violência, não vai diminuir a violência, não vai fazer com que o jovem mude, só vai aumentar mais a Criminalidade? a criminalidade, porque ele vai entrar de um jeito e vai sair pior. Então... Mas isso não seria falha das leis na penitenciária, por exemplo? É algo que precisa ser revisto. É algo que precisa ser revisto, assim como a Fundação Casa, que salva milhares de Realmente, jovens. a Fundação Casa precisa ser revista, reformada, um projeto novo. Sim, Assim eu como concordo. as leis, o presídio e a maioridade penal. A maioridade penal... A maioridade penal, por exemplo, ela precisa ser estudada. Num ponto que precisa ser tratado várias vezes algo meio que subjetivo. Uma pessoa, por exemplo, para mim eu não apoio uma pessoa que rouba algo por necessidade para o mesmo local que uma pessoa vai e mata. Um jovem, Mas aí no caso. você vai... Ah, tá, beleza. Então, um jovem que matou... Não, matou é crime de onda, então isso não vai entrar. Um jovem que matou, um jovem que estuprou, por exemplo. Um jovem que matou, um jovem que estuprou, ele tem que pagar pelo que ele Tem tá que fazendo. Mas aí pagar no pelo- crime... Eu considero estupro um problema... Eu considero estupro um problema Mas aí você psicológico. acharia que ele teria que ir pra Fundação Casa? O quê? Um jovem que estuprou. Com uma penalidade de 3 anos? Sabe por quê? Porque as pessoas, quando... A maioria dos homens, por exemplo, que a penitenciária masculina é separada da feminina. Eles são estuprados lá dentro. Então, um moleque que vai entrar na fundação, entrar na penitenciária, vai ser o mais jovem, o mais indefeso, blá 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 blá, vai ser Eu o não acho que quê? daí poderia surgir uma exceção a esses jovens que cometeram crime como esse de estupro Casa. em uma penitenciária só para esse tipo de Não, pessoa? isso não existe porque o sistema penitenciário brasileiro não tem verba pra isso. É, E realmente. todos são Na tratados verdade, da mesma Ainda forma. não existe. Na verdade, nem até vai tem, o governo É. não quer fazer. Na Vamos minha entrar opinião, nesse para ponto. crime mais baixo, deveria ter projetos sociais. Deveria Se a gente ter, investir em projeto social, concordamente. a gente Claro. consegue reintegrar a maioria. Porque colocando, tipo, futebol, pronto, você faz o menino amar É o que eu ali. tô falando. Investimento em educação, em saúde, Investimento, lazer, pronto, cultura. E, Pronto, e tá quem aqui pra tem um falar crime que não hediondo, precisa. tem que sim ser reintegrado Na sociedade. na sociedade. Isso é Gente, a questão da maioridade penal é colocar jovens de 16 anos numa cadeia com pessoas que já têm um histórico Renome, né? criminal ou pessoas que já têm uma... Ah, e também a última pergunta pra gente encerrar, que vocês acham certo quando o jovem faz 18 anos a ficha dele meio que fica limpa? Ser tratado como novato no crime, por exemplo? Como é que chama? Incidente? Reincidente? Sem incidente. Eu acho que não. Eu acho que... Porque quando você faz 18 anos, você tem o seu histórico lá. Todo mundo sabe que você tem passagem por isso, passagem por aquilo, passagem por nananã, 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 nananã. Isso é um fato. Você não fica com a ficha limpa. Mas judicialmente ele responde... Exatamente, você fica com a Você só vai... Você não fica com a ficha limpa. Sim, mas judicialmente ele responde como se fosse a primeira vez. Exatamente. Ué, mas por exemplo, se ele respondeu a esses crimes, não a Fundação Casa. E é isso que precisa. Se ele vem a cometer outros crimes, isso aí já é outro mérito, que é a falta de investimento. São Paulo, eu tava falando, que eu esqueci de terminar, que tava falando que... O que é isso? Ah, tá. Que foi o estado que mais investiu em fundações casas. Que eu comecei falando da FEBEM e tal. E Correto. aí houve um índice de diminuição na violência jovem em São Paulo. Isso aqui tá no site da Unicef. Sim, concordo, mas... Ou seja, investimento. David, por que você tem como base até a prisão como uma reeducação do jovem? Ele não tem esse Eu não nome. tenho Não tem como como reeducação, eu tenho Sim, como uma mas punição por que pelos atos. Sim. Porque não adianta nada você simplesmente sair fazendo o que você quiser por aí, não ter consequência nenhuma dos seus atos. Tem Você vai consequência. viver uma Fundação vida... Casa. Fugindo um pouco do assunto e querendo um pouco da resposta que eu te perguntei, seria consensual, novamente, um jovem que matou, viu o sofrimento da pessoa morrendo, viu o sofrimento da mulher, por exemplo, sendo estuprada por ele ou mais 5 jovens, ter um consenso de que realmente ele pode estar numa prisão, estar numa
Fundação Casa com um jovem que não fez nem um terço do que... Como assim consciência? Tipo... Mas isso é o que acontece na penitenciária. Sim, então isso deve ser revisto pra mim? Isso deve ser revisto. Óbvio. Obviamente. Eu acho que Demais. 3 anos pra um cara que cometeu o crime hediondo é muito pouco. É muito pouco. 3 isso. anos no máximo numa Fundação Casa pra um cara que matou é muito pouco. Gente, eu concordo com isso, de verdade. Eu acho que a Fundação Casa tem suas falhas, Sim. assim como o sistema Não, prisional tudo tem brasileiro. sua falha. Pois é. Então, eu acho que deve sim. 3 anos é muito pouco, é nada. Você vai... É muito pouco. E eu acho que se você entra com 17... Por exemplo, ele matei alguém com 17 anos. 18... Assassina! Acontece. 17 anos. E aí eu vou pra Fundação Casa. Se eu fizer 18 anos amanhã, eu vou pra Fundação Casa, independente do que eu fiz. Só que aí a partir dos 18 anos eu vou ficar lá ainda, mesmo com mais de 18 anos. Não, se fosse assim, então 18 anos, pra mim, ele já seria o quê? Enviado, por exemplo, pra um presídio, no caso? Mas tem a questão da ficha. Infelizmente. Então, a Fundação Casa precisa rever essa questão, porque 3 anos é muito pouquinho. Precisa rever, o investimento precisa ser totalmente Sim. Tem um apoiado. documentário que mostra isso. A questão é a seguinte, Vários documentários. eu não acho que colocar um jovem de 16 anos na prisão vai fazer com que ele saia de lá melhor. Claro. Fazer ele sair Isso não pior, vai né? fazer ele Por sair isso pior. é uma Por falha. isso que eu acho que ele deve ser colocado numa instituição que dê a atenção necessária que ele precisa. Mas, que por no exemplo, caso é a Fundação Isso Casa. você abre... Lula livre, brincadeira. Isso... Eu quero merendar. Mas isso abre o quê? Você quê? tá vendo uma falha, por exemplo. Se o jovem não consegue ir pra uma penitenciária e voltar melhor, é porque é uma falha enorme. Não precisa ser revista essa falha? Sim, no sistema penitenciário Precisa e não na mesmo. maioridade penal. Porque também. ela em nada vai resolver esse problema. Em nada. Ele vai sair de lá pior. Sim. E aí? Se a gente tivesse um investimento melhor na Fundação Casa, ele poderia ser um dos 7. Ou homem Poderia ser um dos 3, mas provavelmente seria um dos 7, porque ele é 70%. Acabou! E assim vai se encerrando o nosso podcast. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o tema e que também tenham gostado. Este é o Podcraft e até mais!